Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Hoje eu tive a satisfação de conversar com o professor doutor Ricardo Reis, que é nada mais nada menos do que referência no Brasil e no mundo, e por que não, uma celebridade no mundo do rumen no que diz respeito ao manejo de pastagens e mitigação de gases do efeito estufa. Falamos nesse episódio sobre como o manejo das pastagens pode ajudar a reduzir as emissões de metano, o que as suplementações com alimentos concentrados para animais em pasto tem a ver com essa história da mitigação, e também falamos sobre alguns assuntos como pasto degradado. Animais em pasto degradado emitem mais metano? Como que fica o balanço de carbono em toda essa história? O professor Ricardo Reis tem vasta experiência com isso, é meu colega de departamento na Unesp de Jaboticabal, e nós gravamos esse episódio lá dentro do campus, lá no setor de floricultura da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal. Muito legal, o papo ficou fantástico, mas antes de embarcarmos nessa jornada pelo manejo de pastagens e mitigação de gases de efeito estufa, eu quero falar com você sobre o programa de nutrição de precisão. Em fevereiro de 2025, eu vou abrir a turma 7 do programa de nutrição de precisão, e como de praxe, eu estou deixando um QR Code aqui na tela para quem está no YouTube, ou para quem está ouvindo no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, tem um link também na descrição do vídeo, do episódio, para você entrar para a lista de espera. Por que que eu abro uma lista de espera? Porque as vagas se esgotam rapidamente e eu quero dar, obviamente, preferência para quem já está só esperando eu abrir ali a nova turma para poder se matricular. Não perde tempo, escaneie o QR Code na tela do YouTube ou acesse o link na descrição desse episódio no Spotify para você estar na turma 7 comigo do programa de nutrição de precisão. O programa de nutrição de precisão é a última fronteira do conhecimento em nutrição de bovinos de corte. E nenhum outro programa, e nenhum outro curso de nutrição de bovinos de corte você vai aprender a formular na NRC e o mais importante, pensar nutrição, fazer recomendações nutricionais para você mesmo, caso a caso. É muito bacana. Recomendo. Sem mais delongas, fiquem agora com o episódio 104 aqui do canal de Ruminologia sobre manejo de pastagens e metano com o professor Ricardo Reis. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, canal de Ruminologia. É um prazer te receber aqui para compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Fique super à vontade. Essa é a segunda gravação que a gente faz numa externa, né? A gente está dentro aqui do campus da Unesp de Jaboticabal, mais especificamente no setor de floricultura, né? Tô aqui no meu vizinho hoje, para falar a verdade. Fique super à vontade, por favor, se apresente para a nossa audiência. Como o professor Ricardo Reis, o grande professor Ricardo Reis, chegou até aqui. Bom, professor Danilo, muito obrigado, colega de departamento. Espero ter bastante batalhas juntos. Opa, tamo junto. Fortalecer o nosso ensino aqui e pesquisa na FCAV. Bom, eu vim para cá em Jaboticabal em 1982. Eu tive o prazer de conviver com o professor Paulo Figueiredo na Universidade Federal de Viçosa, onde ele era representante dos alunos da pós-graduação e participava dos processos seletivos em nível de mestrado, em nível de doutorado, e fiz bastante contato com ele. E quando ele voltou para Jaboticabal, havia uma demanda por uma vaga na área de floricultura e ele me convidou para vir fazer o processo seletivo. Em 1982, eu comecei as atividades em março de 82. E foi um diferencial, né, de sair das regiões montanhosas de Minas e vir para São Paulo com esse horizonte aberto aqui do interior Maravilha. de São Paulo. E a partir daí, nós começamos os trabalhos de manejo de pastagens, de espécies anuais de inverno, e veio depois a oportunidade de fazer o doutorado. E estava num momento de crise no Brasil, a pretensão era tentar alguma coisa na Universidade da Flórida, mas infelizmente nesse período o professor Motti faleceu e o time da Flórida estava em transição.
E voltando num evento em Piracicaba, eu encontrei com o professor Rasmo Garcia, que foi meu orientador de mestrado, que trabalhava com a parte de fisiologia de plantas. Ele estava iniciando uma linha de conservação de forragem com aditivos para fenação. Me convidou, se eu não tinha interesse, falei, vamos fazer interesse na aplicação de amonianida, aplicação de ureia para a conservação de feno ou melhoria de qualidade de produtos de baixo valor nutritivo. Aí ficamos em Viçosa, depois voltamos para cá, com essa visão de conservação de forragem, mas eu já tinha pensado em fazer uma área de plantio de alfafa, que produziu super bem aqui, aveia, triticário, forrageiros de inverno, e fomos trabalhando nessa parte de alimentos alternativos para o período seco, principalmente para gado leiteiro. Sim. Bom, então nesse intervalo de 1989 até 98, eu já fiquei pensando num programa de pós-doc, e na Universidade da Flórida, quem tinha assumido a cadeira era o professor Lynn Sollenberg, que era mais ou menos jovem, da mesma idade, né? E num evento no Canadá, eu encontrei com ele, começamos a conversar, e eu falei, não, vamos lá na Flórida, ambiente, clima semelhante do Brasil, as condições de trabalho. Eu fiquei lá 1 ano e meio com o professor Lynn. Aí voltei, já preparando para fazer um concurso de efetivação, aqueles concursos da burocracia. E o tempo foi passando, as linhas de pesquisa com suporte de empresas extremamente receptivas para a parte de suplementação de animais em pastejo. Uma série de experimentos que fizemos com a Belma, hoje Trau Nutrition, nos ajudou bastante. O nosso prezado Marco Balsalubre era um mentor, que trabalhávamos juntos. E isso deu uma questão de possibilidade de ampliar os trabalhos juntamente com a professora Thelma. O professor Pedro de Andrade também nos ajudava com os experimentos. Nós tínhamos uma área grande na zootecnia para fazer esses experimentos de suplementação, manejo de pastagens. Eu trouxe o professor José Alberto Gomide, de Viçosa, ficou 1 ano aqui com a gente. E anteriormente tinha vindo o filho dele, o Guto, o Carlos Augusto, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Então, sempre essa parceria com alunos bastante interessantes, de pós-graduação e de graduação, nós conseguimos avançar, né, nesses trabalhos. Num dado momento, trabalhamos com conservação de forragem, mas sempre no sentido de intensificar o manejo nas águas, confinamentos produtivos na seca, em sistemas de produção mais focados no gado de corte. Legal. Isso nos propiciou uma condição interessante de trabalho, algumas parcerias de colegas de outras universidades, mesmo do exterior, que permitiu a linha de pesquisa. Atualmente, boa parte desse esforço de pesquisa vai para a questão de mudanças climáticas, as emissões de gases de efeito estufa, com 3 focos básicos: o manejo do pasto, para incorporar carbono no solo, o uso de suplementos para melhorar a qualidade, melhorar a fermentabilidade, a parte microbiológica no rumen, e os aditivos. Então, essas 3 vertentes juntas, com foco na suplementação, preferencialmente alimentos não consumidos por humanos. Polpa cítrica, casquinha de soja, pele do amendoim, farelo de soja, farelo de amendoim. Então, uma série de produtos que nós temos o privilégio no Brasil de tê-los. Sem dúvida. Numa determinada época do ano, num determinado local. Maravilha. Então, isso dá um gás para nós, que sempre tem o suporte da FAPESP, do CNPq, mas a FAPESP é algo invejável. Eu agradeço muito a FAPESP por esse suporte, por esse apoio, e a própria faculdade dentro das possibilidades de trabalho. Eu também agradeço a FAPESP, porque se não fosse a FAPESP aqui em São Paulo, a gente estava assim, meio enrolado, né? Meio enrolado. Né, cara? Então, poxa, Hoje o professor Ricardo é referência em manejo de pastagens e também em trabalhos que ligam pastagens, nutrição com mudanças climáticas, né? Então, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Manejo de pastagens e metano e, por que não, outros gases também de efeito estufa. Mas antes da gente
entrar fundo, professor Ricardo, nessa temática, né, do manejo do pasto e do metano, não tem como eu não te perguntar, como referência na área de manejo de pastagem, né, a gente sempre vê um número que parece muitas vezes mítico, mas que quase nunca muda. Aquela história assim, não, a gente tem 60% dos pastos do Brasil estão degradados, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso antes de entrar no tema, porque isso vai influenciar também, né? Isso é verdade? Isso assim, tem sentido? De fato, a gente tem mais da metade dos pastos do país degradados? Ou estado de degradação, como alguns costumam dizer? Bom, professor, é uma questão muito interessante, porque se nós assumirmos o tamanho do nosso rebanho e as áreas de pastagens registradas nos órgãos oficiais, você vai ver que a nossa taxa de lotação é muito baixa, é uma unidade animal por hectare. Muito bem. E essa questão de degradação, nós temos várias etapas da degradação. Tem aquela degradação que é uma falta de alimento no período seco para o animal se alimentar. Tem aquela degradação que já tem a presença de invasoras, já é outra escala de degradação. E tem aquela que tem uma erosão, uma fossoroca que é irrecuperável. Então, se você coloca o somatório dessas situações e chega em números realmente muito altos. Mas esse nível de degradação, com perda do solo, com perda de fertilidade, associado ao desmatamento, ele, vamos dizer assim, ele não é esse número de 60%, ele pode chegar a alguma coisa de 40% a 50%. Então os dados são muito interessantes. Você pega os dados do IBGE, por exemplo, eles demoram muitos anos para liberar as informações coletadas naquele ano específico. Já você tem algumas situações como o Atenagro, por exemplo, ele faz anual. E da Scott, uma série de outras empresas que fazem, que você tem uma realidade mais rápida e mais verdadeira. Por exemplo, dos dados de coleta de informações, por exemplo, da Atenagro, eles têm uma classificação com nível de intensificação. Sim. Então, 10% dos pecuaristas produzem mais de 50 a 60 arrobas por hectare. Um grupo, não muito pequeno, produz menos, mas os níveis de degradação não são nessa magnitude. Por exemplo, a questão de incêndios. São incêndios acidentais, são incêndios propositais, que são totalmente fora dos conceitos de manejo de pastagens. Eu estou aqui desde 82, então quando eu viajo para a minha região de origem, eu passo em várias cidades. Muzambinho, Alfenas, Lavras, São João del Rei, Barbacena, Rio Pomba e chego próximo a Viçosa, que é a Grande Cajuri. Então, quando você passa nessas regiões, você vê o nível de degradação de pessoas que fazem preparo de solo de morro abaixo. Aí você vê o vizinho com uma plantação de eucalipto tecnicamente distribuída, evitando erosão. Aí você fica pensando, mas quem está essa assistência técnica tão aprimorada para esse do eucalipto e o outro faz esse plantio de morro abaixo? Tem um vilão nessa história, que é a transferência de tecnologia das entidades de ensino, de pesquisa, para o setor produtivo. E nessa região que eu relatei aqui, ela tem uma percentagem de produtores de baixo poder aquisitivo. O pessoal do leite, vamos chamar assim. Mas o leite não intensificado. Então, esse manejo de pasto, historicamente, o indivíduo investe numa roça de milho para ensilagem, mas não investe no pasto para essa prevenção de degradação. Perfeito. Eu acho que esse número é até... Uma vez eu lembro que eu estava fazendo uma revisão, não lembro do que era. Assim, bom, quero colocar uma referência e falar que 60%... Assim, a gente não achava referência. Não acha. Tem a questão que você falou também de como que mede isso, né? Como que mede? Como que chega ali, porque não é só tirar um retrato, você vem, tira uma foto ali daquele lugar e fala assim, ó, isso aqui tá ou não degradado. Uma imagem de satélite. Exato, porque tem a época do ano também, né? Exatamente. Pega uma época de seca, você pode falar assim, esse pasto tá degradado, mas ele não tem nada disso que você falou, não tem bossoroca, não tem daninha,
E ele vai voltar nas e ele vai águas. voltar, porque é exatamente a questão da sazonalidade, né? Eu também Exato. acho que é muito relativo isso e é Relativo. muito difícil de medir, né? Esse fato de a gente colocar um número, falar assim, de fato 60% dos pastos do país estão degradados, até porque faz muito tempo que se fala desse número. Número e ele não muda. E a nossa pecuária só cresce. Exato. Você tem alguma coisa melhorou, tipo, o pasto está incluso. Uma maior produção. Vamos pensar assim, maior produção, um rebanho talvez de 220 milhões de cabeças, ou 205, e a área de pastagem caiu para algo em torno de 168 milhões de hectares. Exato, está diminuindo a área no de pastagem. No passado ela era maior. Então, obviamente que nós temos, além da parte de pasto, a eficiência dos confinamentos. Perfeito. A eficiência de uso de produção de leite em sistemas estabulados, quer dizer, um avanço tecnológico no sistema de produção. Mas se a gente vê que o número de animal confinado aumentou, mas assim, a produção de carne aumentou, não cabe dentro do aumento do número dos animais confinados. Não bate. Não bate. Você tem que ter tido uma melhoria do sistema de pastagem, estratégia de suplementação. Terminação intensiva, TIP, uma série de genética, reprodução. Exato. São vários fatores que combinam para essa melhoria da situação. Exato. E aí, Danilo, tem aquela questão da remuneração do produtor. O produtor sabe, se ele investir, ele vai ter uma boa remuneração, ele vai fazer isso. Exato. Porque, afinal de contas, o maior bem que o indivíduo tem é a sua terra. Exato. Ninguém degrada propositadamente. Exato. E o que tudo isso tem a ver, professor Ricardo, assim, a degradação. Vamos assumir, então, áreas que de fato estão degradadas, comparando essas áreas com áreas que não estão degradadas. O que isso tem de impacto na emissão do metano e nos gases de efeito estufa? Bom, vamos separar em dois focos. O primeiro, os gases de efeito estufa, proveniente das atividades no solo, a degradação de matéria orgânica, os dejetos dos animais, que seria o CO2, a emissão de CO2, claro, emissão de metano do processo de fermentação dos micro-organismos do solo, o processo anaeróbio, que vão degradando a matéria orgânica, com as mesmas bactérias, as mesmas metanogênicas, das arqueias, do rumen. Elas estão lá produzindo. E o óxido nitroso, que é o grande vilão, ele é 290 vezes mais poluente que o CO2, comparado com o metano, que seria 28, mais ou menos. Tá. Então, o que acontece nesses processos? Por exemplo, o óxido nitroso, ele é decorrente de um excesso de nitrogênio na urina dos animais. O NH4, ele impede lá, que a gente chama de metanotrofia, a transformação do metano em CO2 no solo, então ele aumenta as emissões de óxido nitroso. Então, quando você tem um manejo com excesso de nitrogênio num sistema, você pode estar induzindo a uma produção de óxido nitroso. Agora, vamos ao metano entérico. O metano entérico, ele é decorrente... Que é o grande vilão, né? O grande vilão. E o animal produz aquele metano porque ele está degradando fibra. Perfeito. A população de micro-organismos, as arqueias, está produzindo o metano como uma forma dele eliminar o excesso de hidrogênio que sobrou, né? O acetato que foi produzido, aí já começa a complicar, é mais com você do que comigo, e em comparação com o propionato. Então, quando você fornece amido, a tendência é ter mais propionato, mas amido no pasto é suplemento, é outra conversa. Exato. Então, essa produção de metano entérico é decorrente da má qualidade da fibra. Como é que a gente faz aqui no nosso sistema de manejo? Nós trabalhamos com um critério de interceptação luminosa de 95%. Ok. Isso é dado de pesquisa. Na prática, é altura. No capim-barandu, uma altura de 25 a 35 centímetros. No nosso caso, pastejo contínuo, porque nós temos pouca área. Tá. Pouca área. E no caso de propriedades que pode fazer lotação rotativo, você tem mais controle dessas alturas. Tá. E tendo esse pasto, com essa característica, ele tem um teor de fibra indigestível mais baixo, perfeito, a fibra de melhor qualidade e mais conteúdo celular de carboidratos na folha. Maravilha. E proteína alta, então você consegue criar no ambiente ruminal um tipo de fermentação que diminui, entre aspas, perfeito, as emissões de metano, mas aí tem a grande sacada. Você expressa
essa... Normal. Estamos do lado do aeroporto, Exato. tá, gente? Tem um aeroporto aqui em Jabuticabal. Internacional. Internacional. E aí, o que Faz acontece? parte. Quando você expressa o metano por quilo de ganho, que é a intensidade, você está mitigando, você tem um pasto melhor. Quando você expressa o metano pelo parte de metano por quilo de matéria seca digestível, também você está favorecendo. E aí depois tem um componente que é a porcentagem de energia perdida. Energia bruta, né? Perdida. Então, a parte desse contexto, a forma de você expressar a emissão de metano, ela é muito relevante. Bom, então nesse contexto, o suplemento, que porventura você aumenta a quantidade de amido na dieta, vai contribuir com a relação acetato-propionato. Maravilha. Vai contribuir com o ganho de peso associado a esse pasto bem manejado. No período seco, o pasto já não vai fazer o papel que ele precisa, porque ele para de crescer, está senescente, então você entra com o esquema de suplementação ou confinamento. Até porque ele vai ficar mais fibroso e vai acontecer Exatamente. o que você falou, né? Na época de águas, você maneja ele mais alto, Mais porque a alto. parte mais fibrosa está embaixo. Baixo. E aí, na época da seca, não tem jeito. Exato. Aí a suplementação vem para ajudar também nisso. Né? O que nós temos na nossa pecuária, na nossa agricultura, que é algo fantástico que poucos países do mundo têm. Nós temos uma série de produtos disponíveis provenientes da agricultura. Casquinha de soja, pele do amendoim, polpa cítrica, caroço de algodão, polpa. Então você vai enumerando aquele que é mais adequado em termos econômicos e em termos de localização. E faz a formulação. Nós temos hoje nutricionistas especialistas nisso, com foco no ganho de peso, na intensidade, no rendimento, que é metano por quilo de matéria seca digestível consumida, e a energia. Ou seja, coisas que a gente ia colocar onde, Exato. Se os ruminantes, nem falando dos bovinos, mas de qualquer ruminante, se eles não consumissem isso, a gente ia colocar onde? Exato. Né? E outra coisa que é muito interessante, esse discurso do metano, desta forma, já tem 30 anos de pesquisa de metano, e você vê que a questão... li um texto outro dia de um evento que teve na Suécia. O professor Rutani fez uma reportagem fantástica. Em 30 anos aconteceu pouca coisa em relação a aditivos. E o que então aconteceu de positivo no metano? Aumento do desempenho animal com aquela dieta consumida. Quando você expressa dessa forma, a quantidade de metano foi diminuída. Exato. E o que ele apregou? A conclusão da palestra aqui é complexa. Onde você tem possibilidade de aumentar o rendimento animal, por exemplo, países em desenvolvimento, tem rebanho grande, mas baixo desempenho. Se eles fizerem isso, eles vão melhorar as relações desempenho e metano. Podem reduzir o rebanho. Opa! Isso não é bom para nós, porque nós temos área, nós temos recursos, podemos continuar produzindo. Exato. Eles falam isso na Europa porque é uma questão estratégica de mercado, claro. Mas nós podemos garantir esse rebanho, essa quantidade e essa produtividade. Claro. Bom, o que nós trabalhamos intensamente para cá é a parte de aditivos. Uma sequência enorme de aditivos que vão alterar os parâmetros ruminais. Os últimos aditivos que nós nos envolvemos, pode fazer o nome? Pode falar. Nós trabalhamos com o pessoal da DSM, com o Bovaer, e o primeiro experimento feito em 2017 mostrou diminuição de metano, mas não mostrou aumento no ganho. Quem vai fazer isso se não tem aumento no ganho e não aumenta no rendimento econômico? Perfeito. Depois nós fizemos outro trabalho recente lá na unidade experimental deles em Rio Brilhante, que aumentou o ganho e diminuiu as emissões. Aí é o Bovaer, né, que o pessoal vai trabalhar. Outro produto que nós estamos trabalhando, ele chama Ruminate, é uma empresa australiana, que está com essa perspectiva de trazer o produto para o Brasil. Muito bem. Ele é um produto de origem de extrato de algas. Legal. Que ele age num determinado ponto da metanogênese, mas ele tem um efeito curto dentro do rumen. Então vai funcionar no confinamento. Agora, são produtos que eles lá na Austrália estão usando para aplicação, fornecimento na água de bebê. Produto protegido e tal. Mas tudo isso, dentro da realidade da nossa pecuária, voltando ao nosso sistema de produção, eu não enxergo um sistema de distribuir esses produtos na água, que o nosso boi bebe água no rio, bebe água na represa, bebe água,
Quer dizer, é uma tecnologia que vai ser utilizada por alguns pequenos grupos. E também são ajustes finos, né, Perfeito. Ricardo? Assim, tem muita gente que acha, que fala assim, não, eu tô com pasto degradado, mas vou usar o aditivo lá que o professor Ricardo testou. Então, assim, cara, assim, é como parte do sistema, né? Parte do Não sistema. adianta o cara ter o pasto degradado e achar que não, agora vai salvar a minha vida, eu vou usar um Então. aditivo que melhora o desempenho, ainda, pô, de quebra ainda, diminui o metano, pô, mas você tem que ter a comida principal pro animal, né? O que os dados que nós coletamos aqui, nos trabalhos conduzidos no início com a professora Thelma, depois nós continuamos, já tem quase 20 anos de dados de emissões de metano. Quando você tem um pasto bem manejado e sequestra carbono naquele pasto e mantém aquele carbono lá no solo, que é um ajuste de lotação, Claro. pasto descansando, esse CO2 capturado, esse carbono, quando você expressa, depois você vai produzir o animal, ele vai emitir metano de uma determinada quantidade, vai emitir óxido nitroso. Mas quando você faz a conta do equivalente CO2 por quilo de carcaça produzido, você consegue mitigar com muita intensidade esses processos. Por quê? Você está sequestrando carbono no solo. Perfeito. Aqui nós estamos debaixo de um pasto com eucalipto. Esse carbono não sai mais daqui. Então ele entra na conta do equivalente CO2. Ou seja, só para o pessoal entender, vamos dizer assim, porque às vezes o jornalista, vamos dizer que é leigo, ele fala assim, o metano e o CO2 que está saindo da boca do boi. Da boca Mas o que ele não entende é o quê? Que esse CO2, esse metano, CO2 principalmente, a planta que está lá no pé dele vai usar para fazer fotossíntese, o eucalipto e que vai tá captar aqui na raiz. Também vai captar, então, ou seja, tem que pensar, né professor Ricardo, do sistema como um todo, né? Porque se for só para culpar o boi, assim, não vamos ver só o que o boi emite. Assim, o que eu costumo falar é assim, será que o carbono que o boi emitiu chegou na atmosfera, que é onde... Assim, ele pode ser consumido pelo pasto. Exato, com todo esse ambiente em volta. Então, o que acontece nas medidas? Então, você produziu adubo, produziu ureia, tem bastante CO2 emitido, então esse entra na conta. Produziu os outros fertilizantes, produziu os insumos, transportou, entra na conta. Beleza. Aplicou lá no solo, está lá na conta como gasto. Aí depois você tem o sequestro do pasto, sistema radicular. Agora mesmo o grupo dos solos, do colega do professor Coral, vai medir o estoque de carbono no solo. Vai medir quanto de carbono tem ali, a persistência dele. Aí depois nós vamos medir CO2, o óxido nitroso e o metano do solo. E aí mede do animal. Mede do animal naquele ciclo de produção. E no final... Ou seja, fecha todo, exato, fecha tem um todo trabalho cenário, todo o quadro. Que o André produziu, o André Dauria, ele com o doutor Abimael, eles fizeram um estudo, os dois, sobre 300 mil cabeças das fazendas que a empresa lá faz a prestação de serviço, a Premix. Outro comercial de graça que tem que cobrar do lado. E aí, o que ele concluiu? Veja que interessante. Valores de equivalente CO2 por quilo de carcaça, desde 38 até 8. Olha só. Onde que chegou esse 8 quilos de equivalente CO2 por quilo de carcaça? Intensificação da cria, com índice de prenhez lá em cima. Perfeito. Que é um dos pontos que temos que atacar sempre. Claro. Peso a desmama. E depois, peso da recria alto. Perfeito. Depois o confinamento. Então aquele boi ele produziu muito pouco metano, CO2 equivalente por quilo de carcaça, enquanto os animais com pasto degradado, áreas mal manejadas, chegou em 38. 38 são os índices do Brasil e de outros países que não têm manejo. Perfeito. 25, nós podemos provocar a Greta, se ela estiver me ouvindo, 25 nós conseguimos, que é o da Suécia. 25 é o Japão. Quando nós pulamos para a parte inferior de 16, de 8, nós estamos falando de Austrália e Estados Unidos, que tem um desfrute altíssimo, Perfeito. Que é o que faz a diferença também nas emissões. Ou seja, né, Ricardo, o carbono ele tem que ir para algum lugar. Se você não colocar esse carbono na forma de carne ou na forma de leite, ele vai sair no ambiente. Volta na planta, a planta absorve, vai para a raiz, vai para o sistema. E se o pasto estiver degradado, aí não adianta, aí ele acaba subindo. Exato, o que acontece com o pasto degradado? Você estimula
o processo de oxidação. Você põe oxigênio lá dentro com a degradação do pasto. Perfeito. Agora, o que acontece? Vamos pensar no Brasil em termos de propriedades. Você tem grandes propriedades, pequenas. Esse pequeno produtor, que tem os animais dele, que tem a produção, ele não tem um sistema de reprodução eficiente. Ele, às vezes, compra animais de outro. Perfeito. Então, ele não faz uma pecuária tecnificada, porque, às vezes, ele não tem nem competitividade no mercado. É. Mas esse indivíduo, esse programa que tem agora aí para reforma de pasto, tinha que ter reforma, mas com a agricultura junto. Fazer a integração com leguminosa, plantar leguminosas forrageiras. Nós temos um cenário de leguminosas muito interessante, mas nós trabalhamos pouco. O arax é uma planta de origem da América Latina. O maior local de plantio é os Estados Unidos, na Flórida. Quer dizer, nós estamos perdendo aquelas leguminosas antigas, as espécies arbóreas, e as integrações lavoura, pecuária e floresta. A integração lavoura-pecuária é algo fantástico. Você planta soja, milho, capim e boi. Na mesma área você tem a soja, o milho e o boi. Quando não tem aqui, ó. E entra esse outro apelo. Sabe outra coisa, Danilo, que eu acho que eu li, eu fiquei muito impressionado. Se você olhar hoje o mapa do mundo, você vai pegar, vamos colocar, do Canadá e vai aos Estados Unidos, e vai embora, entra para a Europa, vai na Rússia, na China, está todo mundo debaixo de neve, todo mundo gelado. Ninguém está plantando nada. Aí você vem para o Brasil, norte e sul. Lá em cima está um verãozão, está chovendo, para o meio está quente, mas está chovendo, e embaixo está todo mundo plantando e colhendo. Quando vem o inverno, lá na Amazônia não vai acontecer nada, vai continuar plantando e colhendo. No meio do Mato Grosso também, só no sul que vai esfriar. Quer dizer, nós temos uma distribuição norte e sul favorável a essa pecuária que nos permite, com a agricultura, 3 safras. Exato. Agora, o que eu acho? Nós temos que ter as políticas de investimento em pesquisa, tem vários órgãos de pesquisa extremamente eficientes, mas a transferência de tecnologia. Você é um exemplo. Como é que é a transferência de tecnologia que você executa? Via parte aqui no canal de Ruminologia. De Ruminologia, as empresas que te demandam. Qual órgão oficial vem e nos pede um suporte? Normalmente as fundações, né? Fundações. Agora mesmo eu vou proferir uma palestra. Para ex-aluno é a coisa mais sensacional que existe. Fui convidado para dar uma palestra para o pessoal do Instituto de Pesquisa sobre esse assunto que nós estamos conversando. Porque o produtor tem que confiar na gente. Exato. E vir à universidade, nos visitar, comparecer no campus. A nossa extensão não é uma extensão que atinge todos os segmentos. Em cima de tudo isso que a gente falou, professor Ricardo, então, de toda essa explicação da pasto bem manejado, pasto que está degradado, a gente vê muito por aí também a questão do balanço de carbono neutro, balanço de carbono negativo. Isso é possível. É possível um sistema de produção de carne bovina mais captar do que emitir carbono para o ambiente? Ó, professor, eu estou acreditando nessa possibilidade e estamos mudando o nosso foco da pesquisa usando bactérias que promovem o aumento do crescimento das plantas. Eu não coloquei fixação porque não são bactérias do rizóbio da leguminosa, são bactérias de vida livre que fixam o nitrogênio do ar e transferem para a gramínea. Então, esse já é um ponto que eu estou dizendo que eu estou acreditando nessa possibilidade. Existem no mercado já vários produtos disponíveis. Então, se nós temos um pasto onde nós reduzimos o uso da ureia, justamente com esse foco na questão ambiental, e aumentamos a possibilidade do uso destas bactérias, aí surgiu um novo cenário. Alguns sistemas de solubilização do silicato de potássio de rocha pelo intemperismo e micro-organismos. Bactérias que atuam solubilizando fósforo de rochas. Então nós estamos entrando nessa vertente com os colegas, professor aqui do campus, professor Everlon, e outros professores, o professor Moro e o Bruno Pedreira lá do Tennessee. Então a gente vai conversando e vai testando essas possibilidades.
Então, o que vai acontecer? O material produzido, pensando na adubação, vai ser com menos impacto ambiental. Por exemplo, o uso do biodigestor para gerar energia, os resíduos, aqui embaixo tem um, vão voltar para o pasto. Volta pro pasto. Então, essa pecuária de reciclagem dos insumos de esterco, coleta de urina, eu acho que ela vai levar a essa questão. Outra coisa, no sistema de produção, pensando nos tipos de suplementos que são, por exemplo, você pega o DDG de álcool de milho. O DDG de álcool de milho, o Brasil hoje é um dos líderes na produção mundial. Exato. E pensando na nutrição, ele é um alimento fantástico. Fantástico. E é tão bom que usa até para peixe. Suíno. Não é que o bovino é pior, né, professor? Senão você vai ficar bravo comigo. Mas o DDGS, com solúveis, ele é um alimento nobre. O problema que a gente tem no Brasil é que ele está lá no Mato Grosso, tem que andar gastando diesel para chegar aqui. Mas tem que produzir ele mais perto ou fazer as unidades de produção nesses locais. Você quer ver outro negócio interessante que nós estamos com a demanda? Algas. Tem uma empresa, a Algas chama Capaficus, e ela produz insumos para a planta. E o resíduo dela tem 14% de proteína, alto teor de açúcar solúvel para usar na alimentação animal. Só que eu brinquei com o dono da empresa. A empresa dele é lá em Santa Catarina, então tem que fazer os confinamentos lá, né? Então, são alternativas de uso dos subprodutos. Aqui em Jabuticabal, o maior produtor de amendoim, município do Brasil. Tem várias alternativas e nós sempre estamos testando esses produtos. Então, o que eu acho da nossa pecuária, numa integração lavoura-pecuária, floresta, você pode incluir as frutíferas. Algumas frutíferas de alto valor agregado. Tem uma aluna nossa que ela tem abacate. E ela recebe crédito orgânico pelo abacate. O que ela faz? Ela coloca uma cerca para evitar que os animais saiam desse espaço aqui que dá um capim para o abacate. Perfeito. E alto valor agregado. Perfeito. Agora, professor... Ou seja, esse uso de coprodutos da agroindústria associado a um bom manejo de pasto, com associação com floresta, agricultura, conforto térmico, ou os dois, vai fazer com que, né, o balanço de carbono seja neutro, seja levemente positivo, ou mesmo negativo. Né? Ou mesmo negativo. A questão é o seguinte, você demora um número de anos para recompor aquela massa de carbono que tinha no solo. No solo, perfeito. Mas ele sempre precisa de estar ocorrendo vamos dizer, o acúmulo. Perfeito. E a questão, por exemplo, tem uma aluna da pós-graduação, ela fez a nossa disciplina, ela trabalha numa fazenda que tem caprinos, ovinos e bovinos. E ela tem na fazenda eucalipto para madeira, seringueira e frutíferas. Perfeito. Eles estão incrementando a frutífera e com alto valor agregado. Então, se você recebe o crédito de carbono, aí que está um problema. Desculpe, mas talvez você vai ter que cortar essa parte. Nós temos as regras, as leis que serão redigidas para o crédito de carbono. Perfeito. Pergunta, professor Danilo, quem vai escrever isso? É uma tragédia. Não somos nós, né? Não somos nós. Então, essa é uma dúvida. Se isso cai lá nos nossos deputados, como é que eles vão entender e como é que eles vão escrever? A gente precisa, quer dizer, realmente... precisa regulamentar. Por quê? A pressão externa está muito forte. O legal seria, né, Ricardo, a boa política, né, do meu ponto de vista, seria, por exemplo, chamar pesquisadores como você, que estão na linha de frente sobre mudanças climáticas com nutrição animal, para ir lá no comitê do Senado tem um pessoal trabalhando para falar sobre isso, né? E aí sim os deputados depois poderem decidir, o pessoal, né? Por exemplo, o Alexandre Bennett, a Patrícia, Perfeito. Tem várias pessoas que estão trabalhando. Perfeito. Mas tem que ver a receptividade. Como é que chama aquele menino que é do Minerva? Ele uma figuraça, ele está lá nesse grupo. Não sei. E o Guilherme Ferraldo, eles estão trabalhando legal. E aí você vê um negócio que é interessante. O Minerva hoje tem 45% dos frigoríficos da Austrália. Pois é. E da América do Sul tem um monte. Então eles terão força lá para resolver. Pois é. Então eu acredito muito no Brasil. Acho que o país é fantástico.
Mas não precisava de ser do jeito que é. Parece dois times de futebol que brigam antes do jogo, briga depois, briga durante, por causa da mesma coisa. Exato, Por exato. que tem que ser igual? Agora estão brigando por causa do Pix. Não é o cobrar o Pix, é porque divulgou que ia cobrar. Exato. Ainda bem que divulgou que não vão cobrar mais, né? Mas Viu, Ricardo, para a gente terminar essa conversa aqui, uma última pergunta. Tem essa questão de, em cima de tudo que a gente falou, né? Pô, a gente consegue ser mais eficiente, a gente consegue mitigar metano com tudo que a gente falou aqui, manejo de pasto, suplementação, aditivo. Mas tem gente que compara muito ainda a nossa pecuária, né? Não a nossa brasileira, mas a pecuária mundial, com emissão de carbono por carro, por indústria, né? E avião. A gente está em par de igualdade com esses, de jeito nenhum. outros elos do setor? Não, de jeito nenhum. Até porque que com o sistema de produção do animal que come gramíneas, come leguminosas, a própria planta recicla. Exato. A planta é o agente de reciclagem. O carro não tem eucalipto Não, do pasto, não né? tem. Para pegar o carbono que Não ele tem. está jogando, né? Não tem. E o negócio é tão complexo. Eu faço parte de um grupo de discussões da Sociedade Brasileira de Agricultura. Aí você vê o pessoal discutindo, conversando. As mamães tiveram que ir na escola recolher os Perfeito. livros para reescrever os textos sobre a agropecuária. Perfeito. Que as crianças aprendem lá na escola uma coisa distorcida. Quando eu recebo a visita dos meus netos, que moram em São Paulo, eles adoram vir aqui para ver os bois. E quando acontece que está chovendo, está cobrando lá de novo a próxima volta e próxima visita. Quer dizer, tem que cuidar do futuro, né? Boa, boa. Ricardo, agradeço demais o seu tempo. Muito obrigado por vir até aqui o canal de Ruminologia e compartilhar seu conhecimento conosco. Agradeço desde já. E para quem quiser encontrar o grande professor Ricardo Reis, como é que faz? Só não vai passar seu telefone, senão você não vai ter paz, hein? Como é que o povo te encontra aí? Geralmente a gente fica no Instagram do grupo Unesp For. Vou colocar aqui na descrição. O e-mail é ricardo.reis@unesp.br. Maravilha. Sempre estamos aí para trocar ideias, que a gente acaba aprendendo muito também com essa troca de experiências. Maravilha. Foi um prazer te ter aqui. Vim te visitar aqui, não é muito longe, né? Somos vizinhos aqui. Vizinho. Um prazer.